Meu marido disse para eu ir passar o fim de semana com meus pais para ver se eu consigo pensar direito no que eu tinha feito de errado. Ele falou isso com um tom calmo demais, quase didático, como se estivesse me dando um conselho precioso e não me expulsando de casa emocionalmente. Tudo porque eu questionei porque ele tinha tomado decisões importantes sobre nossa vida sem sequer me consultar. Segundo ele, eu estava emocional, confusa e difícil de lidar. Então ele achou uma ótima ideia eu ir para a casa dos meus pais, ficar alguns dias refletindo, enquanto ele organizava as coisas. Eu arrumei uma mochila, beijei nossos filhos e fui. No caminho, comecei a lembrar de tudo que eu tinha engolido nos últimos anos em nome da paz. As pequenas decisões que viraram grandes, as conversas interrompidas, as opiniões descartadas com depois a gente vê, o jeito como, aos poucos, ele foi me tratando como alguém que precisava ser corrigida. Cheguei na casa dos meus pais e pela primeira vez em muito tempo falei tudo em voz alta, sem minimizar, sem defender, sem justificar. E quando terminei, minha mãe só disse uma frase que ficou ecoando na minha cabeça o fim de semana inteiro. Quem te manda pensar no que você fez de errado geralmente já decidiu que você é a errada. Aquilo doeu mais do que qualquer briga. No sábado à noite, enquanto ele achava que eu estava refletindo, eu estava revisitando mensagens antigas, lembrando de promessas quebradas, de situações em que eu pedi parceria e recebi silêncio. Percebi que eu não tinha ido para pensar no que eu fiz de errado. Eu fui para perceber o quanto eu tinha aceitado coisa demais. No domingo, ele me mandou mensagem perguntando se eu já tinha aprendido alguma coisa. Eu respondi que sim. Quando voltei para casa, ele percebeu na hora que algo estava diferente. Não era raiva, não era choro, era clareza. Eu disse que pensei muito, que realmente enxerguei erros, mas que nenhum deles era o que ele achava. Disse que errei ao permitir que ele me tratasse como alguém incapaz de opinar sobre a própria vida, que errei ao aceitar ser mandada a pensar como se fosse uma criança de castigo, e que errei ao confundir amor com obediência. Ele tentou rir, disse que eu estava exagerando, até eu completar. Se o seu objetivo era me afastar para eu voltar menor, deu errado. Eu voltei maior, e não vou mais caber nesse lugar que você criou para mim. Naquele dia não houve grito, não houve escândalo, houve silêncio, e pela primeira vez o silêncio não foi meu. Ele pediu tempo, eu pedi respeito, e foi ali que ele entendeu, talvez tarde demais, que mandar alguém pensar no que fez de errado pode ser exatamente o empurrão que essa pessoa precisava para perceber que não estava errada, só estava cansada de ser diminuída.